Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a Beth, estamos com o estudo do Livro dos Espíritos. Essa é uma reposição que nós estamos fazendo para que a gente possa entender o estudo, esse estudo que é tão importante. Capítulo 3, a pergunta, as perguntas são 43 a 59. Muito obrigado, Beth. Deus te abençoe grandemente. Abençoe a todos nós. E é com você. Então, boa noite, amigos e amigas. É uma alegria estar aqui, né? Cada um de nós no aconchego do seu lar, porque hoje está um frio tão grande, né? Então, pedindo à espiritualidade amiga que nos ampare, que estejam aqui conosco, os mentores do SEAC, nos sustentando nessa tarefa bendita. E que também abençoe todos que estamos ouvindo ou aqueles que virão a ouvir. Bom, então essa parte do capítulo 3, né, tem vários itens, da questão 43 a 59, tem vários segmentos. A formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Então, vamos analisar cada um desses itens, né? Então, formação dos seres vivos. A gente lê no Livro dos Espíritos, né? E o Livro dos Espíritos, né? Que no início da formação da Terra, o que havia era um caos. Os elementos estavam em confusão, os elementos, né? Então, os minerais, né? E aos pouquinhos, cada coisa tomou o seu lugar e ao longo, né, de muito tempo surgiram os seres vivos. E Allan Kardec pergunta para os espíritos de onde vieram os seres vivos. E eles dizem que a Terra já continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os germes, né, eles estão em estado latente. Aí até o Allan Kardec faz duas comparações. Para a gente lembrar da crisálida, né, que vai se transformar em borboleta, fica um tempinho lá, né, imobilizada, e a semente, que também tem toda a sua potencialidade e se transforma numa planta. E Kardec pergunta: onde estavam os elementos orgânicos? Então, tudo que entra na formação do nosso corpo, né, assim, o carbono, ferro, tudo, né? Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Em estado fluido, né, em estado fluido, não era sólido, né? E no espaço, entre os espíritos e também em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo, né? O globo aqui são todos os astros que rolam no universo. São os planetas, as estrelas, os satélites naturais. E Allan Kardec cita, né, inclusive, que as sementes ficam muito tempo sem germinar, né? Eles estão lá, e as sementes estão lá em estado latente. E quando surgem as condições propícias, essa semente germina. Eu tinha uma vez uma planta muito bonita no vaso, um ciclame, e a raiz do ciclame é uma batata. É uma flor linda, assim, cor de maravilha, né? E ela morreu, essa planta morreu. Não ficou nada, só estava terra, assim, completamente, nem um galinho, nem um cabinho, nada. Aí eu deixei o vaso lá, né?
Passou muito tempo, passaram-se anos, eu nem estava mais regando, falei: "Ah, morreu o ciclame, né". Mas um dia esse ciclame germinou, quer dizer, a batata, que é a raiz do ciclame, estava lá, aguardando o momento propício. E aí deu uma nova planta e floresceu novamente, mas ficou muito tempo, eu já achei até que tinha morrido. Então é nesse sentido que Allan Kardec fala, né, que sementes, plantas, às vezes ficam muito tempo lá, assim, né, com as suas potencialidades adormecidas, até que chega o momento propício e elas desabrocham, germinam. E Allan Kardec explica que Deus criou leis perfeitas e não, essas leis perfeitas não diminuem a sua grandeza, né. As espécies foram evoluindo, né, ao longo de muito tempo, até chegar no surgimento do homem, que a gente lê lá na Bíblia, que o homem foi feito do limo da terra, né, então surgiu lá naquelas condições bem primitivas, muito antes do reino nominal. E Allan Kardec, inclusive, cita os cristais se refazem quando estão em condições adequadas. Um cristal quebrado, se ele é colocado em solução adequada, né, uma solução saturada dos minerais do cristal, ele se recompõe sozinho, ele se forma novamente um cristal único. Vários pedaços de cristal acabam se transformando num pedaço de cristal, sem ninguém fazer nada, né? Pietro Baldi é um grande filósofo que escreveu A Grande Síntese, né, o livro chamado A Grande Síntese. O Emmanuel explica que Pietro Baldi foi inspirado por Jesus. E Pietro Baldi fala que o espírito que o inspira a, a ter escrito esse livro, A Grande Síntese, se denomina sua voz. E Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, fala que sua voz é o próprio Jesus. E aí o Pietro Baldi escreve no seu livro fantástico, A Grande Síntese, que a evolução das formas psíquicas, né? As formas são assim, que pensam ou que sentem, né? Os animais, os homens, né? Então, a evolução das formas psíquicas começa nos cristais, e que os cristais já têm um psiquismo mínimo. Pietro Baldi fala que os cristais são sociedades moleculares, né? Sociedades de moléculas, são verdadeiros povos organizados e regidos por um princípio de orientação matematicamente exato, e nesse princípio reside o citado psiquismo, né? Então, os verdadeiros povos organizados, esses povos são essas moléculas que se organizam sozinhas por meio dessa orientação exata, né, matematicamente exata, que já é um psiquismo muito mínimo, né? Então, os cristais deram origem aos vegetais, que deram origem aos animais, que deram origem aos homens, mulheres. Então, toda a vida, mesmo, diz o Pietro Baldi, mesmo a vida vegetal, tem um só significado: a construção da consciência. E André Luiz, no livro O Mundo Maior, psicografado pelo Chico Xavier, e explica que o princípio espiritual, né? Então, o princípio espiritual são esses seres vivos anteriores ao homem, né? Ao ser hominal. Então, o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença, sem parar, para frente. E esse princípio espiritual, esse psiquismo mínimo que começou lá no cristal, viajou do simples impulso para a irritabilidade. Irritabilidade não é ficar com raiva, aqui não é um sentimento, uma emoção. Irritabilidade, a gente, por exemplo, olha para a luz
A luz irrita os nossos olhos e as pupilas se contraem. Isso é irritabilidade, né? É uma reação do organismo diante de um estímulo físico, químico. Da irritabilidade, o princípio espiritual caminhou para a sensação, né? Sentir, né, por exemplo, toque da pele, da sensação para o instinto. Por exemplo, as abelhas constroem as suas colmeias sempre do mesmo jeito, é um instinto, e caminhou do instinto para a razão. E nessa penosa romagem, né, sucederam-se milênios, né? Inúmeros milênios decorreram sobre nós, até chegarmos aqui, nós caminhamos tudo isso, desde lá do cristal, milhões de anos atrás. E Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, explica que o mineral é atração, né? Então as moléculas se atraem. O vegetal é sensação, né? Então, a gente cuida bem da planta, a planta vai bem. Se a gente conversa com a planta, dá carinho, amor, ela vai melhor ainda. O animal é instinto, e o homem é razão, e o anjo é divindade. E outro escritor, psiquiatra, Jorge Andréa, escreveu Impulsos Criativos da Evolução, onde ele escreve que o reino mineral vai apresentando uma série de substâncias, obedecendo a uma escala de corpos simples, verdadeira árvore genealógica, com famílias perfeitamente definidas. Isso é o reino mineral, hein? Esses elementos simples sofrem combinações e apresentam-se de tantos modos e variedades que a vida propriamente já existe nesse reino, no reino mineral, pelos procedimentos atômicos e moleculares. Existe movimento, existe vida já no átomo, traduzindo a presença de um comando profundo. Então, todos esses autores estão dizendo que a vida começou de uma forma muito, muito rudimentar, já desde os minerais. Outro grande escritor, ele é o professor São Marcos, um filósofo, escreveu Filosofia Espírita e seus temas, e ele explica que, de certa forma, a essência da vida é uma espécie de memória, a preservação física do passado no presente. Ao se reproduzirem as formas de vida, criam um vínculo com o passado e registram mensagens para o futuro. Então, por exemplo, durante a gestação de um ser humano, desde o momento da fecundação, ele vai assumindo formas, né? Primeiro esse embrião, depois o feto, muito parecidas com um peixe, depois com um, um porquinho, por exemplo, um mamífero. Não há diferença entre um embrião, por exemplo, de poucas semanas, de um ser humano e de um porquinho, por exemplo. Então, é isso que o professor São Marcos fala, é a memória, né, que se manteve, que foi preservada, né, a preservação física do passado no presente. E ao se reproduzirem, as formas de vida criam um vínculo com o passado e registram mensagens para o futuro. O princípio inteligente é atuante. Ele atuante assim na direção desses eventos primordiais da gestação universal, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E o Pietro Baldi escreve que a vida é uma corrente. A vida, né, desde lá dos minerais, é uma corrente que jamais para. E o seu significado
é a construção da consciência. A vida começou lá nos minerais, a vida nunca cessou, ela foi se transformando nas suas apresentações, nas formas, né? Mineral se transformou no vegetal, que se transformou no animal, mas com a finalidade de construir a consciência, o psiquismo. Agora nós vamos para outra parte, né, desse estudo do Livro dos Espíritos, do capítulo 3, povoamento da Terra, Adão. Kardec pergunta: a espécie humana começou por um só homem? Eles respondem não. Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a Terra. E Allan Kardec pergunta: em que época viveu Adão? E eles dizem mais ou menos no ano 4000 antes de Cristo. E Allan Kardec explica que o homem, cuja tradição se conservou como Adão, é um dos sobreviventes de um grande cataclismo. E ele foi tronco de uma das raças da Terra, não da humanidade toda. E escreve Kardec, algumas pessoas consideram, e com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo, né? E no livro Colônia Capela, A Outra Face de Adão, quem escreve é o espírito Yoshua Ben Nun, psicografado pelo Pedro de Campos. Aqui o Yoshua traz uma mensagem do espírito João Evangelista, né? É uma comunicação que foi dada lá para Kardec, está na Revista Espírita de março de 1867, né? Em Lérida, na Espanha. Essa comunicação foi dada a alguns padres que realizavam sessões de espiritismo. E o espírito João Evangelista, né, nessa comunicação mediúnica, diz que à Terra vieram homens novos em espírito para realizar suas expiações. Então, eles vieram do sistema de Capela, da constelação de Cocheiro, né? O Cocheiro, em latim, chama Auriga, então tem livro que fala assim, eles vieram da constelação de Auriga, outros falam da constelação de Cocheiro, né? É a mesma constelação. E eles, na época, esse planeta onde eles viviam, estava num estágio evolutivo semelhante ao que a Terra está hoje, nesse momento de transição entre planetas de provas, um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. E aí esse espírito, né, Yoshua, diz que isso foi há 25 mil anos. Espíritos, eles eram espíritos belicosos, né, gostavam de fazer guerra, que tiveram muitas oportunidades, ou seja, muitas encarnações lá no planeta de onde vieram, né, para se regenerarem. E o último recurso diante dessa rebeldia foi o exílio aqui para a Terra, né? Na época, o planeta ainda muito atrasado para aprender e reparar as suas faltas. E escreve Yoshua: compelidos a deixar o planeta de origem, e as almas que lá amaram, verteram lágrimas copiosas na partida, e foram consolados pela bondade do Cristo de Deus, que lhes prometera ajuda na nova escalada, na medida de seus méritos próprios, para que retornassem ao planeta natal no mais breve tempo. E Yoshua escreve que muitos retornaram após séculos e séculos de expiação aqui na Terra. E alguns capelinos ainda permanecem na Terra, porque ainda são muito rebeldes, ainda, né, estão muito desviados das leis de Deus. E os capelinos foram esses colonizadores da Terra, na pré-história. Eles vieram numa época
em que o ser humano originário da Terra, né, recebia os últimos retoques de melhoria do seu corpo físico, né, era um laboratório espiritual. E a raça adâmica nasceu na Terra com a vinda dos espíritos de Capela. Moisés, ele escreve, né, sobre figuras lendárias, sobre Adão, sobre Eva, mas que são símbolos lá do princípio da humanidade. Então, por exemplo, Adão e Eva perderam o paraíso, perderam Capela, né, esse planeta que gira em volta de Capela. Capela é a estrela, né? Um planeta já muito mais evoluído que a Terra. Por quê? Porque não acompanharam o progresso do seu planeta. E aí eles vieram para a Terra, né? Que hoje, a Terra hoje está nessa transição semelhante ao que esteve Capela há 25 mil anos. Então, nós vivemos hoje esse processo de separação do joio e do trigo semelhante ao que ocorreu em Capela. E Allan Kardec, no livro A Gênese, ele explica que quando um planeta chega, né, num período de transformação, grandes emigrações e imigrações acontecem entre planetas. Aqueles que perseveraram no mal vêm para mundos menos, vêm ou vão, né, para mundos menos evoluídos. E nesses mundos aplicarão a sua inteligência e a intuição dos seus conhecimentos, ao mesmo tempo em que espiam as suas faltas, resgatam, né, os seus erros, uma série de existências penosas e de muito trabalho. E no livro Gênesis, aqui nós estamos falando do livro da Bíblia, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, lá do Velho Testamento, né? A gente lê que Deus falou para Adão e Eva, lá no livro da Bíblia: tirarás da terra a tua nutrição, com o suor do teu rosto. Quer dizer, quando os capelinos vieram, os povos aqui da terra, originários da terra, estavam na infância da barbárie. E os exilados que chegaram foram considerados pelos terráqueos originais da terra, né, anjos decaídos enviados em expiação. Então, deu origem a todo esse mito, né, de Adão e Eva, de perda do paraíso. Vamos adiante, né? Então, as próximas questões 52 a 54 têm por título Diversidade das raças humanas. Pergunta Kardec: de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Né? A gente vê, né, como nós somos diferentes uns dos outros. Tem os orientais, tem os indígenas, tem os negros, tem os brancos, né? Então, de onde vêm as diferenças físicas e também as diferenças morais? Uns são mais evoluídos, outros menos, né? Moralmente, intelectualmente. E aí os espíritos explicam, essa diferença vem do clima, da vida, dos costumes. O homem nasceu, quer dizer, apareceu, né, sobre diversos pontos do globo e em épocas diferentes. E isso deu a origem a essa diversidade de raças, né? E por essas diferentes raças humanas, né? Porque, apesar de serem diferentes raças, são todos da mesma espécie, que é a espécie Homo sapiens, por isso que somos todos irmãos, né? E o item seguinte, pluralidade dos mundos. Allan Kardec pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Eles respondem, os espíritos, todos. E o homem está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Mas o homem é muito orgulhoso. Muitos ainda acham
que só a Terra é habitada. E escrevem os espíritos aqui, né, no Livro dos Espíritos. Isso é orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Allan Kardec pergunta: a constituição física dos diferentes globos é a mesma, né? Então, o planeta em si, né? Júpiter é igual à Terra, é igual a Mercúrio, e eles dizem não, eles não se assemelham de modo algum. E continua perguntando o mestre de Lyon: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos os planetas, né? Seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam. Então, esses espíritos que habitam esses planetas, às vezes são espíritos muito evoluídos que já estão desmaterializados. Outros ainda são muito materializados, né? Então, essa organização diferente, né, dos seres que estão nos diversos planetas, né? Acontece, eles dizem, sem dúvida, como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. E Kardec fala, e aqueles mundos que são mais afastados, os mais afastados do Sol? Então, Netuno, né? Plutão, e eles estão privados de luz e calor? E eles respondem, os espíritos, existem outras fontes de luz e calor além do Sol. Em certos planetas, a eletricidade tem um papel muito importante e que nós, aqui da Terra, ainda desconhecemos. E escrevem, né? Aliás, não dissemos que todos os seres, né? É, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa, né? Os seres não são iguais a nós, não têm a mesma matéria que a nossa. Então, eles dizem, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria que a vossa, e com os órgãos dispostos como os vossos, ou seja, eles não são parecidos conosco, nem na matéria, nem na disposição dos órgãos, porque o planeta onde eles vivem é muito diferente do nosso. Kardec escreve que as condições existentes dos seres em cada planeta são apropriadas ao meio em que vivem. E ele até traz um exemplo. Se a gente não conhecesse peixe, né, nunca tivesse visto um peixe, nós diríamos, é impossível viver dentro da água. E outros mundos têm elementos que desconhecemos, né? E Allan Kardec fala, né, que o homem é orgulhoso, tem até aqueles que acham que a Terra é o único planeta habitado, por orgulho. No dia 14 de fevereiro de 1990, a sonda Voyager 1, lançada pela NASA, estava a 6 bilhões de quilômetros da Terra e bateu uma foto. E a Terra era um pontinho azul, um pálido ponto azul, menor do que um pixel nessa foto. E Carl Sagan, astrônomo, escritor, escreveu um livro chamado O Pálido Ponto Azul, que é o nosso planeta, né? E é uma reflexão incrível para a gente pensar, né? O quanto o orgulho em nós ainda é grande. Ele escreve, olhem de novo para o ponto. Então, né, o livro traz a foto, é um pontinho de nada, quase não se vê, numa escuridão danada, que é o planeta Terra, tirado pela nave Voyager 1, a 6 bilhões de quilômetros de distância. Ele diz, olhem de novo para o ponto. É ali, é a nossa casa. Somos nós. Nesse ponto, todos aqueles que amamos, que conhecemos, de quem já ouvimos falar, todos os seres humanos que já existiram, vivem ou viveram as suas vidas, toda a nossa mistura de alegria e sofrimento,
todas as inúmeras religiões, ideologias e doutrinas econômicas, todos os caçadores e saqueadores, heróis e covardes, criadores e destruidores de civilizações, reis e camponeses, jovens casais apaixonados, pais e mães, todas as crianças, todos os inventores e exploradores, professores de moral, políticos corruptos, superastros, entre aspas, né, aqueles que se acham, né, o máximo da mídia, os líderes supremos, entre aspas, né, um líder religioso supremo, o líder de uma nação que se acha o supremo, né, todos os santos e pecadores da história da nossa espécie, ali, num grão de poeira suspenso num raio de sol. Puxa, dá para a gente refletir e derrubar o nosso orgulho, né? E segue escrevendo Carl Sagan. A Terra é um palco muito pequeno, em uma imensa arena cósmica. Pensem nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores para que, na glória do triunfo, pudessem ser os senhores momentâneos de uma fração desse ponto. Pensem nas crueldades infinitas cometidas pelos habitantes de um canto desse pixel contra os habitantes mal distinguíveis de algum outro canto, em seus frequentes conflitos, em sua ânsia de recíproca destruição, em seus ódios ardentes. Nossas atitudes, nossa pretensa importância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, tudo é posto em dúvida por esse ponto de luz pálida. O nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica circundante. Em nossa obscuridade, em meio a toda essa imensidão, não há nenhum indício de que, de algum outro mundo, virá socorro que nos salve de nós mesmos. Tem-se dito que a astronomia é uma experiência que forma o caráter e ensina a humildade. Talvez não exista melhor comprovação da loucura das vaidades humanas do que essa distante imagem de nosso mundo minúsculo. Para mim, ela sublinha a responsabilidade de nos relacionarmos mais bondosamente uns com os outros e de preservarmos e amarmos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos, né? Que por enquanto conhecemos, né? E vamos para o último item aqui desse estudo do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, é a questão 59, cujo título é Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. E aqui os espíritos, né, nos ensinam que os povos formaram ideias divergentes sobre a criação do mundo, do próprio homem, segundo seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a impossibilidade de certas teorias. E os espíritos, né, ensinam que há só uma aparente, né, contradição ao que diz a Bíblia. Aparente, né? Então, entre aspas. Mas essa condição é mais aparente do que real, é originada, né, pela interpretação dada ao alegórico, né? Alegóricos é uma linguagem que traz imagens simbólicas.
E a ciência comprovou que Adão não foi o primeiro homem, nem deu origem a toda a humanidade. Olha, no passado, os homens acreditavam que o Sol é que girava em torno da Terra. É o que parece, né? A gente levanta de manhã, o Sol está lá no leste, e aí o Sol percorre o céu, e daí ao entardecer ele se põe no oeste, no poente. Aparentemente é o Sol que gira em volta da Terra, né? Mas depois se comprovou que é a Terra que gira em volta do Sol. E também, né, a Bíblia fala que o mundo foi criado em 6 dias e foi criado mais ou menos no ano 4000 antes de Cristo, e que antes da Terra não existia nada, que a Terra foi tirada do nada, mas a ciência prova o contrário. Então, houve a descoberta dos fósseis, né? Os períodos geológicos, o estudo, né, das camadas do solo mostraram que a Terra tem centenas de milhares de anos. E a Bíblia escreve em linguagem figurada, que foi mal interpretada. No entanto, tem coisa que, né, a gente acertou, entende melhor. A ciência descobriu a ordem de aparição das espécies da Terra, né? Os peixes, os anfíbios, os répteis, os mamíferos, né? E depois o homem. E isso daí, essa ordem de aparição que a ciência comprovou, está de acordo com o que está escrito no livro Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Só que as espécies não surgiram instantaneamente das mãos de Deus, como está lá na Bíblia, né? Tipo assim, num piscar de olhos, assim, num milagre. Mas surgiram das mãos de Deus, sim, mas pela sua vontade, segundo as suas leis. No entanto, num período de milhares e milhões de anos, Charles Darwin trouxe a comprovação desses fatos, escrevendo o livro A Evolução das Espécies, lá no século XIX. E escreve, né, Kardec, a ciência, longe de diminuir a obra divina, Nola mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela mesma razão de se cumprir sem derrogar as leis da natureza, né? Então, a ciência não está diminuindo a grandeza de Deus, está mostrando que existem leis universais perfeitas. E tanto a ciência como Moisés, lá no livro A Gênesis, né, coloca o homem como o último ser surgido na criação dos seres vivos. Então, eles estão concordando. O homem é o último, né, da escala evolutiva. E Moisés fala em dilúvio universal, né, que atingiu todo o planeta, e a Terra foi criada no ano 4000 antes de Cristo, 1654 anos depois desse início da Terra, no ano 4000 antes de Cristo, é que aconteceu um dilúvio que atingiu o planeta todo. Mas a geologia mostra que o dilúvio foi um grande cataclisma, foi realmente uma inundação, né? Mas parcial, localizada, e que aconteceu antes do surgimento do homem na Terra. A Bíblia fala, né, que aconteceu o dilúvio, e só Noé e sua família se salvaram, né, construíram a arca, toda aquela história, salvaram um casal de bichos de cada espécie. Mas a ciência mostra que nessa época, né, que seria no ano mais ou menos 2000 antes de Cristo, né, já havia civilizações no Egito, na Índia. Então, Noé não foi o único habitante que sobreviveu ao dilúvio. E
Então, o dilúvio não aconteceu no mundo inteiro, foi em uma certa região. E as raças distintas da Terra, né, provam que não houve um tronco comum surgido de Adão, né? E Allan Kardec admite, né, que Adão tenha povoado uma região ainda desabitada. Então, Adão foi um tronco de uma raça que viveu numa região que não tinha outros povos, mas em locais longínquos já havia civilizações florescentes, como o Egito, a Índia, a China, né? E o dilúvio de Noé, né, na verdade, foi uma catástrofe local que foi confundida com um dilúvio universal. O que acontece é que a linguagem oriental, né, a Bíblia foi escrita em sânscrito, em grego, né? Então, a linguagem em aramaico, a linguagem oriental usa muito as alegorias, a simbologia. E por isso nós precisamos ser prudentes em não negar como falsas, né, a, a, as afirmações da Bíblia, mas que elas foram interpretadas de forma errada, porque são simbólicas. E termina escrevendo Kardec: as ideias religiosas, longe de perderem, se engrandecem, caminhando com a ciência. Se a ciência esclarece, né, a Bíblia. Então, as ideias religiosas se engrandecem, caminhando junto com a ciência. Né? Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Então, os céticos são aqueles que não acreditam na existência do espírito, na existência de Deus. E aí eles falam: tá vendo quanta coisa, quanta bobagem que tem na Bíblia? Imagina, né? O mundo construído, criado em 6 dias. Imagina que Noé conseguiu pegar um casal dos animais, né, de todas as espécies de animais do planeta e encerrar numa arca. Teria que ser um jardim zoológico imenso, né? Então, tudo isso são contos muito ingênuos, mas é que são simbologias, são alegorias, né? E por isso que aqui Allan Kardec escreve: as ideias religiosas, longe de perderem, se engrandecem, caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo, ou seja, aos céticos, um ponto fraco, um lado vulnerável. Então, amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, vibrando pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão passando por provas, por expiações, por aqueles que assumiram missões maiores ou menores, por todos aqueles que trabalham para o bem, por todos os trabalhadores do Cristo. E vibremos também por aqueles que ainda estão adormecidos, desviados do bom caminho, que eles possam acordar, né, da sua ignorância, que eles possam ser amparados, socorridos, iluminados. Abençoa, Pai do céu, o nosso lindo planeta, o nosso lindo ponto azul, esse pálido ponto azul, que é a nossa casa. Que ela se ilumine cada vez mais e que nós, seus habitantes, possamos caminhar cada vez mais convictos, seguros, decididos, rumo à nossa perfeição, rumo ao bem, rumo à fraternidade, à solidariedade. Senhor Jesus, abençoa todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, abençoa os trabalhadores do SEAC, abençoa nossos lares e nossos familiares. Que assim seja. Amigos queridos, agradeço muito a todos
Uma boa noite.